Hoje a gente vai relembrar de algumas histórias da 10ª e última temporada de Quilos Mortais. Vamos mostrar alguns pontos positivos e negativos dessas histórias. E no final é você quem vai escolher quem foi o pior ou o mais complicado paciente dessa temporada. Mas antes, se você curte esse tipo de curiosidade e quer mais vídeos assim, deixe um eu quero aqui embaixo. E aproveite e já deixe o seu gostei, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! No início do programa, o maior problema de Lacey Buckingham era dela sair comprando alimentos, sem se preocupar com o fato deles serem saudáveis ou não, ou sequer se importar com a quantidade de calorias que ela iria consumir. A mulher chegou ao programa pesando quase 269 quilos, e a jornada para sua perda de peso certamente seria longa. Logo na primeira consulta de Lacey ao Dr. Now, podemos perceber que ela era do tipo de paciente que dava muitas desculpas para justificar seus deslizes por conta de seus hábitos alimentares. A própria mulher disse que era preguiçosa e, por conta disso, acabava não dando a atenção necessária para a sua saúde, e em especial ao seu peso. Seu segundo encontro com o Dr. Now foi via chamada de vídeo, mas ela parecia estar um pouco evasiva quando o médico perguntou a ela sobre o porquê dela não ter entrado em contato com ele. Lacey disse que era por conta dos acontecimentos de sua vida, como o seu noivado. No entanto, aparentemente não era só aquilo. Ela ficava buscando desculpas conforme o médico fazia perguntas e gaguejava constantemente devido ao seu nervosismo. Talvez porque ela não havia perdido tanto peso que ela deveria perder e por não abandonar os seus antigos hábitos alimentares de uma vez. Outro problema era o fato dela mentir para si mesma. O tempo todo ela dizia que estava se esforçando, mas os números da balança não demonstravam isso. Além de que a mulher fazia certo drama, como quando disse que se sentia decepcionada pelo Dr. Now não ter ficado orgulhoso dela, só porque ela estava disposta a se mudar para Houston, sendo que ela mal tinha feito a consulta de retorno para que ele checasse se realmente ela deveria se mudar naquele momento. Por consequência de sua indecisão e outras questões, Lacey acabou tendo uma série de problemas durante o episódio e acabou deixando o programa por conta de seus problemas pessoais. Nathan foi apresentado no programa pela primeira vez com incríveis 275 quilos. Além disso, ele também tinha outros problemas como falta de ar e linfedema, que adquiriu por conta de seu grande peso. A esposa de Nathan também sofria problemas com o peso, por isso o casal passou a trabalhar junto com o emagrecimento. Enfim, diferente de muitos pacientes, Nathan conseguiu se adaptar bem às mudanças em sua alimentação e exercícios. Isso porque o homem já havia se decidido que queria viver, de modo que ele focou nisso e apenas nisso. Além da caminhada que ele começou a fazer, Nathan também fez outras atividades físicas mais voltadas para o lazer. Todos ficaram impressionados com o seu desenvolvimento em apenas um mês. E em sua segunda consulta, ele havia perdido 33 quilos. O problema maior era de Amber, a esposa de Nathan, que também tinha problemas com o peso. Ela havia dito que não queria entrar na jornada de perda de peso, mas que sentia que iria acabar entrando, pois segundo o Dr. Now, os hábitos alimentares de um influenciavam o outro. Nathan foi aprovado para realizar a cirurgia bariátrica logo em sua segunda consulta de retorno, mostrando ser um exemplo para os demais participantes. Amber, sua esposa, também acabou entrando para o programa de Dr. Now e iniciou a sua jornada para a perda de peso. Felizmente, Nathan se manteve na linha e havia perdido mais 6 quilos desde a sua última pesagem. No geral, Nathan foi um paciente calmo e consistente. Ele manteve o foco em perder peso o tempo todo e fez grande progresso. Enfim, seu problema maior foi Amber, que sempre acabava o influenciando e muito a comida. No entanto, a mesma também acabou fazendo um ótimo progresso no programa, depois de entender a sua real situação. A
primeira consulta de Lisa Eberson com o Dr. Now foi por uma chamada de vídeo. Isso porque a sua falta de mobilidade não permitia que ela se levantasse da cama para fazer qualquer coisa. Ela não pôde realizar a pesagem de seu corpo a princípio, mas segundo o Dr. Now, ela pesava por volta de 289 quilos. O vício em comida de Lisa era tão intenso que ela chegava a cozinhar deitada em sua cama, com a sua frigideira elétrica. Dr. Now logicamente mostrou o caminho para que ela perdesse peso. Ela até fez algumas mudanças em sua alimentação, porém se recusou a fazer fisioterapia. Lisa demonstrou ser uma paciente teimosa, mesmo sabendo que ela precisava fazer tudo aquilo para perder peso. Na verdade, ela não estava disposta a fazer nenhum esforço, principalmente na fisioterapia. Além disso, Lisa mentiu descaradamente quando o Dr. Now a questionou por conta disso. Na primeira consulta, ela disse ao médico que conseguia se sentar na cama para fazer a fisioterapia. No entanto, conforme ela foi se recusando a receber a fisioterapeuta, o Dr. Now entrou em contato para ver o que estava havendo. E ela simplesmente mentiu, dizendo que nunca havia dito que conseguia sentar na beirada da cama. E ainda teve a cara de pau de dizer que o Dr. Now estava confundindo ela com outra pessoa. Lisa continuou mentindo conforme o médico iria fazendo mais perguntas, como da vez que ela disse que pretendia ir à consulta de retorno no dia seguinte, sendo que essa ideia nunca passou pela sua cabeça. Além disso, a mulher disse que não conseguiu seguir a dieta, pois não havia entendido o livro de instruções do Dr. Now. O médico chegou a conversar com ela e com o namorado dela, a quem ele batizou como seu facilitador, e deu uma bronca em ambos. Por conta disso e de outros problemas, Lisa se tornou uma das participantes mais complicadas da 10ª temporada. Ryan foi apresentado pela primeira vez no programa pesando cerca de 340 quilos. Com a sua enorme quantidade de peso, combinado à sua altura de 1,82, Dr. Now concluiu que Ryan tinha um IMC alto de 103, ou seja, seu peso já estava causando muita pressão em seu corpo. Podemos ver que Ryan claramente estava incomodado com a sua situação atual e queria mudanças. No entanto, como muitos participantes, ele acabava não assumindo que no fim a culpa para ele chegar naquele estado era dele mesmo. Mas ele estava motivado a conseguir mudar a sua vida, começando pela perda de peso. Ryan disse que estava comendo muito pouco, mas mesmo assim não estava seguindo à risca a dieta de Dr. Now. Além disso, ele também queria fazer caminhadas, porém a região de sua casa estava coberta de neve e isso o impedia, forçando ele a fazer alguns exercícios em casa. Ryan até então estava indo bem. O problema era que ele viu um artigo na internet que dizia que era bom tirar um dia de folga em mudanças drásticas. Ou seja, aos domingos Ryan chamava de seus dias de folga, onde ele poderia se alimentar um pouco mais do que ele deveria. Outros problemas surgiram na vida de Ryan e ele acabou deslizando ainda mais o seu progresso com a dieta. Ele não havia atingido a meta que o Dr. Now lhe impôs e insistia em dar a desculpa de que era por conta de seu aparelho de exercícios estar quebrado. Ele se manteve comendo o que ele queria em um dia da semana, mesmo sabendo que não havia atingido a meta de Dr. Now. Quanto mais o tempo se passava, pior ele ficava em questões alimentares. E quem colocava limite na alimentação dele era sua mãe e o namorado dela. Mas havia chegado a um ponto em que eles não sabiam mais o que fazer, já que até comer escondido o homem passou a comer. Além de abandonar o programa no 10º mês, Ryan foi o primeiro paciente que não compareceu às consultas de Dr. Now durante todo o episódio. Paul McNeil pesava por volta de 340 quilos no início do episódio. O homem era alto e media incríveis 1,98 m. O participante morava longe de Houston e isso era um problema, pois ele só conseguiria entrar no programa caso ele fizesse essa viagem. Por isso, a sua primeira consulta com o Dr. Now também havia sido por uma videochamada.
O homem precisava tomar uma séria decisão sobre o seu futuro, pois caso ele se mudasse para Houston e participasse do programa de Dr. Now, ele teria dificuldades para ver a sua namorada. E por conta disso, o relacionamento deles poderia até chegar ao fim. Enfim, a caminho do Texas, Paul havia se rendido à comida na estrada e pediu uma enorme quantidade de fast food, furando a dieta que o médico lhe passou. A amiga de Paul, que ajudou a levá-lo até a clínica, havia dito em certo momento que ela era a única que estava levando o programa a sério, pois ele havia acordado tarde no local onde eles se hospedaram e se atrasando para o horário da consulta. O participante passou toda a viagem dizendo que estava disposto a dar o seu melhor, porém ele não parava de comer um só instante. E as suas desculpas foi dizer que aquelas eram as suas últimas refeições antes da dieta. E nessa brincadeira, ele ganhou 3 quilos durante a sua viagem até Houston. No entanto, depois de conhecer o Dr. Now pessoalmente e entrar no programa de forma oficial, ele de fato fez mudanças em seus hábitos alimentares. No início, Paul até fez os fãs do programa pensarem que ele causaria problemas para o Dr. Now, mas felizmente ele conseguiu mudar a sua história. Em sua primeira consulta de retorno, mesmo não atingindo a meta de Dr. Now, ele foi muito bem. E logo depois, em outra consulta, Paul conseguiu atingir a meta de Dr. Now e foi aprovado para fazer a cirurgia bariátrica. Mas e aí, pra você, quem foi o pior e o mais complicado paciente dessa temporada? Me diz aqui embaixo que eu gostaria de saber a sua opinião. Aproveita e também capricha com o seu gostei, ou se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para continuar recebendo nosso conteúdo toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.